Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do dia 3 de julho até hoje, 9 de julho, domingo. Portanto, começamos com segunda-feira, um grande santo da nossa igreja, né? Uma grande pessoa que deixou um grande recado. Segunda-feira, 3 de julho, São Tomé, o apóstolo. O apóstolo Tomé, a quem obstinadamente fazemos a injustiça de chamá-lo incrédulo, se despede do Evangelho com um breve e alto grito de fé: meu Senhor e meu Deus. Ninguém até aquele momento, nem mesmo Pedro e João, haviam pronunciado a palavra Deus dirigindo-se a Jesus. Tomé, que mais do que qualquer outra pessoa precisa da Páscoa para ter resposta definitiva às suas interrogações, provocou, com sua ausência na comunidade dos apóstolos, visitada por Jesus ressuscitado, outro providencial incidente. Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. E Jesus pode responder então por esta indagação de São Tomé: põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Não sejas incrédulo, crê. Lindo isso, né? E Deus sempre usa as pessoas de uma forma ou de outra. Usou Tomé, como também usou Pedro, João, todos os outros, inclusive Judas. Na terça-feira, 4 de julho, dia de Santa Isabel de Portugal. Isabel nasceu na Espanha no ano de 1271. Entre seus antepassados existem santos, reis e imperadores. Seu pai, Pedro II, rei de Aragão, quando nasceu a filha Isabel, era ainda jovem príncipe, com enorme vontade de se divertir. Assim, deixou que fosse o avô, Tiago I, convertido à vida devota, a ocupar-se da educação da netinha. No leito de morte, acariciando a menina de 6 anos, o velho predisse que ela se tornaria a pedra preciosa da casa de Aragão. A profecia se realizou. Apenas com 12 anos, Isabel foi pedida em casamento por 3 príncipes. Os pais escolheram o mais próximo, Dom Dinis, herdeiro do trono de Portugal, que colocou na cabeça da jovem esposa o diadema de rainha e nos seus ombros a pesada cruz de convivência de mártir. Após a morte do esposo, viveu o resto da vida em pobreza voluntária, dedicada aos exercícios de piedade e de mortificações. Isso tem muito a ver com nós aqui no Brasil, né? Casa de Aragão, Casa de Dinis, são todos ancestrais, né, de Dom Pedro I, né, que chegou ao Brasil e declarou a independência. E hoje nós somos descendentes deles também, né? Na quarta-feira, 5 de julho, dia de Santo Antônio Maria Zaccaria, presbítero. Antônio nascera em Cremona no ano de 1502. Sua mãe ficou viúva com 18 anos de idade. Rejeitou segundas núpcias só para dedicar-se totalmente à educação do filho. Os bons frutos não tardaram. Em 1528, abandonando os estudos médicos, Antônio foi ordenado sacerdote. Novamente deixou sua mãe sozinha, como nos anos de universidade, e se estabeleceu em Milão, onde, com a colaboração de Tiago Morigia e Bartolomeu Ferrari, fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, mais conhecidos como Barnabitas, do nome da igreja milanesa de São Barnabé, junto à qual surgiu a primeira casa da congregação. Grande promotor da devoção eucarística, instituiu as 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. Morreu com menos de 37 anos, a 5 de julho de 1539, na casa onde nascera e aonde voltara, quando sentiu que lhe faltavam as forças. Durante uma de suas numerosas missões de oração e de pregação, que desenvolvia na Itália meridional, morreu assistido pela corajosa mãe, que aceitara a vida de solidão para não pôr obstáculos à vocação do filho. Este foi Santo Antônio Maria Zaccaria, quarta-feira, então. Continuando então, falando dos santos na nossa igreja, na quinta-feira, dia 6 de julho, Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir.
Maria Teresa Goretti, ou Marieta, como a chamavam familiarmente os seus parentes, não é a única menina que preferiu sucumbir antes que ceder às insídias de algum tarado. Quase todos os dias, os jornais referem-se a fatos de violências exercidas sobre meninas indefesas, e infelizmente isso continua ainda até os dias de hoje. O motivo principal pelo qual a Igreja quis apresentar o exemplo desta menina de 12 anos não é só a defesa ao extremo de uma virtude como a pureza, mas toda a sua vida exemplar. A decidida escolha não em razão de honra, mas do mandamento divino. Não Deus. Deus não quer, é pecado, gritou ao moço de 18 anos, Alexandre Serenelli, que procurava violentá-la. Era menina muito crescida pela sua idade, por isso chamou a atenção de Alexandre, jovem irrequieto. Suas provocações foram energicamente desprezadas, mas Alexandre não desistiu. Uma manhã, quando mamãe Assunta partiu para o trabalho, deixando em casa só Marieta com a irmãzinha menor, após 1000 rejeições da parte da menina, apunhalou-a com vários golpes. Transportada ao hospital de Netuno, morreu no dia seguinte, pronunciando palavras de perdão para aquele assassino. Santa Maria Goretti, rogai por nós. Na sexta-feira, dia 7 de julho, bem-aventurado Bento XI, grande papa. Nicolau Boccassini, nascido em Treviso em 1240, provinha de modestíssima família. Sua mãe era lavadeira no convento dos dominicanos. Vestindo o hábito religioso aos 17 anos, Nicolau completou os estudos em Milão. Ordenado padre, voltou a Treviso. Eleito em 1286, superior provincial da vasta região lombarda. Pouco depois, Nicolau, filho de uma humilde lavadeira de Treviso, conseguiu realizar uma difícil trégua entre o rei da Inglaterra, Eduardo I, e o rei da França, Felipe o Belo. Um grande tirano, inclusive, esse Felipe o Belo, né? Morto Bonifácio VIII, os cardeais reunidos em conclave em Roma a 22 de outubro de 1303. Vale lembrar que talvez Bonifácio VIII foi assassinado a mando de Filipe o Belo. Deram-lhe como sucessor o próprio cardeal Boccassini, homem conciliador e o mais indicado para resolver o grande conflito entre o papado e o rei da França. O novo pontífice, que recebeu o nome de Bento XI, correspondeu às expectativas, embora mostrando-se duro com o executor material dos gestos sacrilégio, renovou a excomunhão de Nogaré e a Sciarra Colonna, né, da corte do rei Felipe, e que agiam contra o papado, absolveu o rei, né, das censuras, o rei Felipe, em que havia incorrido. Atingido pelo ódio de seus inimigos, sentindo-se mal após ter provado um figo fresco, provavelmente envenenado pelos amigos do rei Felipe, fez escancarar as portas do palácio para conceder uma última audiência e bênção aos fiéis. Entre os atos do seu breve pontificado, foi papa de 22 de outubro de 1303 a 7 de julho de 1304. Está o decreto da obrigação para todo cristão de confessar-se ao menos uma vez por ano. O grande papa, também morto assassinado por ordem, provavelmente, de Filipe o Belo, que visava tomar os bens dos cavaleiros templários. E depois, mais para frente um pouquinho, né, eleito um novo papa, daí um francês, também por artimanha de Filipe o Belo, muito provavelmente, né, ele deu andamento ao seu plano de destruir os cavaleiros templários, fato que ele conseguiu em 1307, terminando então em 1313 com o seu plano de exterminar a ordem dos cavaleiros templários. Infelizmente ele conseguiu, né? E só que também não usufruiu dos frutos, porque naquele mesmo ano de 1313 Filipe o Belo morre, também morre o Papa, que ele tinha ajudado a eleger. No sábado, dia 8 de julho, bem-aventurado Eugênio III e Santo Adriano III, dois papas. Eugênio III dirigiu a igreja 8 anos e 5 meses, num período muito difícil, 1145 a 1153.
Após a eleição, teve de fugir de noite de Roma para fazer-se coroar a 18 de fevereiro no mosteiro de Farfa, subtraindo-se assim às intimidações do povo, que, sublevado por agitadores como Arnaldo de Brescia, reclamava para Roma as instituições municipais livres, com eleições diretas de senadores. Convidado por São Bernardo, levou a sério a reforma da igreja e da cúria romana. São Bernardo de Claraval, né, o padroeiro, né, dos Cavaleiros Templários. Desdobrou-se pela defesa da cristandade contra a ameaça dos turcos, promovendo uma cruzada. Presidiu 4 concílios, Paris, Téveros, Reims e Cremona. Promoveu os estudos eclesiásticos, defendeu a ortodoxia e ele mesmo soube conciliar a austeridade da vida monástica com as exigências da dignidade papal. Por ocasião de sua morte em Tívulo, o cardeal Hugo, bispo de Ostia, assim escrevia: Imaculado emigrou da sua carne para Cristo, falando do Papa Eugênio III. E sobre Santo Adriano III, o Liber Pontificalis diz-nos somente que era romano, filho de Bento, e que governou a igreja por um ano somente, de 884 a 885. Ano difícil para a igreja e para o papado. Todos esses anos ali, de 800 e pouco até 900 e pouco, foi difícil mesmo. Os poucos dados biográficos referem-se à narração de sua morte, da sepultura e dos milagres operados. Os anais da Fulda, do ano de 885, contam a partida de Adriano III de Roma, sua morte e sepultura no mosteiro de Nanantola. A viagem do pontífice era a resposta ao convite do sucessor de Carlos Magno, Carlos o Gordo, de convidar Adriano III à Dieta de Worms, pois a presença do Papa haveria de sancionar a autoridade imperial do herdeiro do Sacro Império Romano. Um particular interessante da personalidade deste santo é sua atitude conciliadora com o patriarca de Constantinopla, Fócio, ao qual comunicou a própria eleição. E aí tem uma história desse Fócio aí, também não é muito agradável, né, que se desenvolveu também nesse período aí. Então, estude aí a história da igreja que você vai conhecer todos esses pormenores aí. Foi um período muito difícil para a igreja. E hoje, domingo, muita alegria, a gente vem falar de uma santa aqui de Santa Catarina, né? Santa Paulina, Madre Paulina, né? A santa deste dia. O nome de batismo de Santa Paulina é Amabile Lúcia Visitaine. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1865 em Vigolo Vataro, Trento, norte da Itália. Seus pais, Napoleão Vistainer e Ana Pianeser, levaram-na para ser batizada no dia seguinte ao seu nascimento. A família mudou para o Brasil em busca de melhores condições de vida, no ano de 1875, como muitos outros italianos fizeram. Eles se instalaram aqui, em Santa Catarina, que naquele tempo era uma província pouco habitada. Em 12 de junho de 1890, aos 25 anos de idade, deixou a casa de seu pai e foi morar em um casebre próximo da igreja, para cuidar de uma mulher desamparada que estava com câncer. Por isso, Santa Paulina é considerada protetora das pessoas com câncer. Junto com ela foi sua amiga Virgínia Nicolodi. Em 1895, o bispo de Curitiba aprovou o trabalho de Amabile e suas companheiras, chamando-as Filhas da Imaculada Conceição. Amabile fez os votos religiosos e passou a ser chamada Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Passou seus últimos dias cega, até seu falecimento, aos 72 anos de idade, em 9 de julho de 1942. E aqui a gente tem, né, próximo ali de Brusque, né, próximo de Tijucas também, né, Nova Trento, né, onde a gente tem o Santuário da Madre Paulina, um lugar muito bonito para ser conhecido, e a gente consegue ali vivenciar a vida da Madre Paulina, Santa Paulina, a santa de hoje. Os textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos. Realmente, você deveria fazer isso. Ouçamos a música do Salmo da liturgia de hoje. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O programa continua.